여러분 안녕하십니까? Bom dia a todos. 우리가 무엇보다도 Mais do que qualquer outra coisa, 속에 길이 있어서 porque tem o caminho dentro de Deus, nós que tínhamos que receber maldição, eu agradeço muito ao Senhor que nos abençoou. 속에 젖어 있다가 Vocês estavam tão aprofundados na música, eu vi os seus rostos tão tristes quando eu subi aqui. 가이드북 가지고 계시죠. 오늘 Vocês estão com esse livro guia, né? Agora, o segundo momento. 두 번째 시간 No segundo momento, vamos. Satanás eleva o coração e Deus humilha o nosso coração. Eu gostaria. Está escrito Gênesis capítulo 3, né? Mas hoje vamos ler Gênesis capítulo 4. 원래 창세기 3장 Na verdade, era do Gênesis capítulo 3. E eu queria falar sobre Gênesis capítulo 3 e 4. No livro guia está escrito capítulo 3. Mas vamos ler hoje Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 1 até o 14. 아담이 그 아내 하와와 Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. 후에 가인은 땅의 소산으로 제물을 삼아 여호와께 드리니 Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste a voz de sangue do teu irmão? Clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. 자가 될지라 물은 나를 만난 자가 나를 죽이겠나이다. 14절 말씀까지 읽겠습니다. Lemos até o versículo 14. 저는 Eu, 하나님께서 내 마음에 들어오신 이후에 depois que Deus entrou no meu coração, 내 주위에 충분한 일을 행하셨습니다. Ele fez muitos trabalhos ao meu redor. Eu não posso falar tudo agora, 그러나 그보다 이제 가장 큰 일, mas mais do que todas essas coisas, o maior trabalho que Ele fez no meu coração foi que o pensamento que eu tinha no meu coração, Deus começou a conduzir para o mundo do coração dele. 너무 감사했어요. E isso eu agradeci muito. 저는 처음부터 Desde o começo 큰 사람이 아니었어요. eu não era uma pessoa que obedecia a Deus. Eu era bonzão, eu era inteligente. 있다고 생각했기 Eu pensava que eu podia fazer alguma coisa bem. 하나님의 말씀이 내 마음에 맞으면 Então, quando a palavra de Deus combinava com o meu coração, eu seguia essa palavra. Mas quando não combinava, eu vivia dos meus jeitos, não seguia. E eu vivendo dessa minha forma, 자연히 죄악 a minha vida automaticamente começou a afundar no pecado. Minha vida começou a ser conduzida dessa forma. Mas um dia, Deus, 주셔서 Ele me humilhou tanto. 이 세상에 소망이란 게 하나도 없이 E eu não tinha mais nenhuma esperança nesse mundo. Eu só estava num lugar miserável. E assim um dia eu recebi a salvação. 구원을 받고 난 뒤에 예수 Depois que eu recebi a salvação, 걸어가시는데도 Deus, Ele estava me conduzindo para o seu caminho. 주님의 이끌림보다는
E mais do que receber a condução de Jesus Cristo, o meu pensamento, a minha teimosia, eu e o Senhor, nós não podíamos ter um momento gracioso juntos. 1969년도에 군에서 제대를 하고 김천. Em 1970, eu me formei no exército e fui para Kimcheon. 형제님 한 분하고 Eu e um irmão que trabalhava comigo e o missionário Anderson, nós três estávamos trabalhando junto numa missão. 이제 책임자 E em Kimcheon, eu estava como responsável da missão e estava conduzindo a missão. Então aquele irmão, 따르고 우리가 ele me seguia, o nosso coração combinava muito bem. 사님이 오신 Mas depois que o missionário veio, o coração desse irmão começou a fluir para esse missionário e ficou os dois juntos e eu sozinhos. Então, o meu coração começou a ficar muito inconfortável com isso. Nós tivemos um coração inconfortável. 갈등이 일어나 E dentre nós começou a surgir um coração de confronto. 매일 아침에 하나님 E todos os dias de manhã eu me ajoelhava diante de Deus e orava. 앞에 할 때마다 하나님 E cada vez que eu orava, Deus dava um coração em mim. Oh, você pede perdão pro irmão Kim. Fala que você errou. 주님의 음성을 내 마음에 참 A voz de Deus, eu percebia muito essa voz de Deus dentro de mim. 제가 마음이 높은 게 뭐가 마음이 높은 거냐 하면은 Então, o que é um coração arrogante, um coração alto? Ah, eu errei, então falo, desculpa, irmão, eu errei, desculpa. Então, fala isso não é nada, não é? 내가 마음이 높으니까 그 힘 Mas porque meu coração estava alto, 이야기가 falar desculpa pro irmão era uma coisa muito difícil para mim. 아 형제 미안해요. Irmão, desculpa, eu errei nisso. Realmente, me desculpa. 아닌데 Isso não é nada, não é? 그 이야기를 하는 게 막 Mas falar isso era pior do que a morte para mim. 책임자인데 Eu sou responsável por essa missão. Então, qual é a minha posição? Então, como é que essa missão vai poder ser conduzida bem? Eu errei, mas aquele irmão foi pior do que eu. Ele não fala desculpa pra mim. Como é que eu vou? Eu tô louco pra falar perdão pra ele. Então, a voz do meu coração começou a sair de dentro de mim. 문제가 안 됐는데 Então, outras vezes não tinha momento, mas todas as manhãs que eu me ajoelhava para orar para diante de Deus, Deus dava o coração para mim. Você pede perdão, vai lá pedir perdão. 예수님 Sim, Senhor. 하겠습니다. Hoje eu vou pedir perdão. De hoje não passa, hoje à tarde eu vou pedir perdão. 오후에 갔는데 Aí chegou a tarde, aí no meu coração eu não conseguia pedir perdão. 일하고 내일 Hoje eu trabalho, mas amanhã eu peço perdão, Deus. 지금도 내가 돌이켜 보면 Quando eu olho para trás agora, 목사지만 embora eu seja um pastor, 오늘은 그렇게 생각 안 하게 as ovelhas da minha igreja não podem não pensar assim, porém, 일들이 더 mas tem muitas coisas que eu errei diante de Deus. 내가 허물 Diante das pessoas, eu sou um pedaço de fracasso, eu sou um pedaço de fraquezas. Irmão, me desculpa, eu errei. Me desculpa. 그 말하는 것 Falar isso 아닌데 não é nada. 그때는 막 그 말 Porém, naquele tempo, eu era tão arrogante. Mas era tão difícil isso pra mim. 생각해 보면 내가 Quando eu penso agora, nossa, quão arrogante eu era, quão orgulhoso eu era. Eu posso perceber isso de mim. 매일 제가 하나님 앞에 Todos os dias eu orava diante de Deus e Deus me dava um coração. Pede perdão, vai lá pedir perdão. Assim, tá, Deus, entendi. À noite eu vou pedir, amanhã eu vou pedir. Eu estava empurrando continuamente. E uma vez, 이제 nós, 그 순산에 de Kimcheon, a gente precisava ir de Kimcheon para Songsan. 저희를 가진 차가 E a gente tinha um carro naquele. Era um carro inglês, Land Rover, e era um carro inglês. 하나님 운전을 하시고 O missionário estava dirigindo. 가운데 자리에 Na frente, no meio, 처녀 자매가 타 era uma irmã que estava sentada. E no lado direito dessa irmã estava eu, no lado passageiro. 갈등 있는 형제가 탔고 E atrás estava o irmão que eu tinha tanto confronto. E atrás tinha uma outra irmã. Então tinha 5 pessoas no carro. 우리는 Então nós, 하지만 a gente não falou, porém, 무엇도 아니고 서로 갈등하고 não era nada, porém a gente estava em confronto de coração. E a gente não tinha paz no coração um com o outro. 69년도 그 당시 Em 1969, naquele tempo, 평균 법적 속도가 30km입니다. 30km.
Então, naquele tempo, era 30 km por hora, né? A velocidade máxima naquele tempo na Coreia. Então, a gente estava correndo na parte do interior da Coreia. E aquele missionário estava correndo tanto. Estava 58 milhas por hora, né? Porque era um carro inglês. Então era uma velocidade acima de 80 km por hora. E ele estava correndo tanto. E naquela velocidade no interior, apareceu uma curva. Aí acabou o carro saindo da pista e acabou batendo numa árvore. E assim acabou entrando no lago que estava do lado da estrada. E por um momento, eu vi o sangue espirrando no nosso carro. E eu era o que mais estava para baixo, né? Estava embaixo e em cima de mim tinha uma irmã. E essa irmã, ela acabou desmaiando por causa da batida na árvore. Então eu tinha que sair do carro, porém a água estava entrando por debaixo do carro. Aí eu pensei, quando a pessoa sofre um acidente, ela morre por causa disso. E naquele carro tão apertado, por causa daquela irmã, eu não podia sair do carro. Então eu empurrava essa irmã, mas ela estava lá toda molenga porque ela tinha desmaiado. Aí, cada vez mais a água estava entrando no carro. Aí eu pensei, nossa, a gente vai morrer agora. Mas aquele carro, na parte de trás, quebrou a coisa para abrir a porta, né? Daí a gente ia consertar, só que a gente não consertou. Aí eu falei, missionário, você vai para a parte de trás e abre a porta, por favor. Aí ele, sim, eu vou abrir. Aí, quando ele queria abrir a porta fechava de novo. Aí quando ele queria sair, aí fechava de novo. E por muitas vezes aconteceu isso. Eu senti um coração de que Deus estava me repreendendo. E naquele momento, o meu coração se quebrantou. O confronto que tinha no meu coração, todas essas coisas desapareceram. Essa daí foi uma chicoteada que Deus me deu. Isso é muito gratificante. E dentro do carro eu comecei a cantar um cântico. E depois de um tempo, a gente conseguiu sair do carro. Aí o missionário, ele tomou 7 pontos no rosto. E eu aqui na testa, tomei 3 pontos e meu nariz foi quebrado. Então a gente tinha que ir pro hospital, mas não tinha carro, porque o carro quebrou. Daí o irmão, ele foi correndo até Kimcheon e pegou um táxi. E aí a gente foi pro hospital, todo mundo junto, a gente ficou falando, não, você primeiro, vai você primeiro ser curado. Depois que Deus entrou na minha vida, por esse método, aquele meu coração tão duro, Deus quebrou. E depois disso, às vezes eu pensava, eu fiz tal coisa bem. Nossa, hoje eu preguei muito bem. Eu faço bem esse trabalho. Eu realmente fiz bem. Cada vez que eu tenho esse tipo de coração, Deus odeia esse coração dentro de mim. E sempre que eu tenho esse tipo de coração, Deus me faz entrar em atrito com um trabalho muito difícil. Pastor Park, se você faz bem, então você resolve esse problema. Então ele só faz eu me ajoelhar diante dele novamente. E passando por esses problemas, às vezes, quando eu penso que eu faço bem, eu não fiz bem, não, foi Deus que fez. Não, eu não posso ficar de novo de coração alto. Aí se eu não me arrepender desse coração e abaixo o meu coração, então Deus conduz meu coração de novo. E isso é muito gratificante para mim.
제게 그런 일만 하셨을 뿐 아니라 E Deus não fez só esse trabalho na minha vida. Ele também fez que trabalho? 제가 막 불안하고 두렵고 Quando eu fico com medo, eu fico inseguro. 하나님께서 내가 지금까지 갖지 못한 새 마음을 주셔서 Deus, Ele me dá um novo coração que eu não tinha. E aquela insegurança, aquele coração de medo, 하게 해주십니다. Ele faz tudo isso desaparecer. 그래서 여러분 제가 참 많은 어려움을 당하고 Então eu passo por muitas dificuldades, muitos problemas. 해도 Por mais que eu passe por dificuldades, 그 마음 이길 마음을 주십니다. Deus me dá um coração de vencer a tudo isso. E em Gênesis capítulo 1, versículo 1, está escrito o quê? 창조하시니 No princípio criou-se Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. 그 창세기를 땅이 혼돈하고 Gênesis capítulo 1, a terra, porém, estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Embora tivesse todas essas coisas, porque Deus estava presente. 물러가고 Sem forma foi embora, o vazio se preencheu e o abismo foi embora e se tornou luz. 피고 Nasceu flores, deu frutos, 노래하고 as aves cantavam, as borboletas dançavam e começou a se transformar num belo jardim. A gente pode ver essa transformação. 제 마음하고 또 Isso é igualzinho ao meu coração. 여러분 제 마음 안에 때때로 Dentro do meu coração, às vezes vem trevas, 때때로 공허가 às vezes vem o vazio, 마음에 때때로 혼돈 às vezes vem o abismo. 와도 Por mais que venham essas coisas, 이 그걸 다 Deus 쫓아주시라. expulsa todas essas coisas. 제가 1964년도에 Em 1964, 팔리라고 하는 조그마한 시골 eu fui 전도사 para uma igreja como evangelista de uma igreja lá do interior em Jampali. 다 가난한 Naquele tempo, a nossa terra era muito pobre e a gente vivia de uma forma muito difícil. 그해 겨울에 E no inverno, 되지 않는 방에서 eu estava num quarto sem nenhum aquecedor e veio o inverno muito rigoroso, sem cobertor, sem manta. E naquele tempo, 생각하다가 eu deitei e estava pensando, nossa, tá muito frio. 혹시 이러다가 내가 잠이 들면 Nossa, se dessa forma eu acabar dormindo e morrer congelado. De repente entrou esse coração em mim. 그러니까 내가 E assim, 얼어 죽을 것 같은 마음이 eu estava com o coração de que eu ia morrer congelado. 다리에 들기가 두려운 거예요. Aí eu comecei a ficar com medo de dormir. 혹시 형제아들이 아침에 와서 뭐 내가 얼어 죽을 Se por acaso os irmãos vierem de manhã e me verem morto, congelado, nossa, ai, eu fiquei com muito medo disso. Aí à noite a gente se reuniu com os irmãos, a gente leu a palavra, a gente compartilhou as palavras e cada um voltou para sua casa. 형제들 뭐 집에 가지 E eu fiquei com medo, mas eu não podia falar, irmãos, não pode ir embora. Quem é que ia ficar junto de mim dormindo no frio? 며칠 동안 내가 E por alguns dias 난 두려움이 있었는데 eu tinha um medo de que eu pudesse morrer congelado. E um dia eu fui lá pra fora, eu fui lavar o rosto lá no rio. 이제 조그마한 폭포에 물이 있더니 거기서 이제 세수를 하고 Aí tinha um lugar que escorria água, eu fui lavar o meu rosto. 난 물고기 E embaixo disso tinha muitos peixes brincando nesse rio. 그때 내 마음에 갑자기 E naquele dia no meu coração surgiu que coração? 만드신 하나님이 저 물고기 O Deus que me criou, Deus também criou esses peixes. 저 물고기가 얼음장 밑에 Esses peixes estão debaixo da geleira e não morrem congelados. 얼어 죽지 않게 하시겠다는 그 마음 Então Deus também não vai me deixar morrer congelado. Entrou esse coração dentro de mim. 그때부터 내 마음에 E desde então, todo aquele coração de temor sumiu de dentro de mim. 하루는 제가 Um dia, eu estava em Apcoton, eu estava com muita fome. 아침에 성경을 읽는데 E de manhã eu estava lendo a Bíblia. 하고 둘이 이제 Eu e um irmão. 엎드려서 이제 배를 땅에 갈고 앉아서 O irmão estava deitado com a barriga para baixo, lendo a Bíblia zelosamente. E eu também estava lendo a Bíblia. 내 마음에는 하나님이 어떤 마음 No meu coração, Deus que me deu que coração? 오늘은 이
Hoje, que estranho, não tem nem motivo, mas Deus me deu um coração. Eu vou te dar comida em muita abundância. Começou a surgir esse coração dentro de mim. Mas aí o irmão que estava do meu lado, ele falou, irmão Park, e ele me chamou, eu falei, sim. Irmão Park, hoje, Deus vai nos dar muita comida, parece que vai acontecer isso. Aí, ele falou, nossa irmão, aí eu falei, nossa irmão, você também pensou nisso? Também surgiu esse coração dentro de mim. Aí depois de um tempo, alguém chegou e falou, o evangelista está aqui, está? Daí eu fui lá pra fora, aí veio um jovem lá da vila, e aquele jovem me falou, lá da nossa vila, tem o Copuni, e o irmão mais velho desse Copuni, ele sofreu um acidente no exército e morreu. Então eles trouxeram o corpo, mas a gente não sabe na nossa vila como fazer o velório. Por favor, evangelista, você poderia fazer esse velório por nós? Aí fomos nós dois e a gente fez 5 cultos, a gente fez 5 cerimônias de culto lá. Quando a gente fez isso e deu culto, aí depois a gente comeu, aí fez culto, aí por causa disso fez culto, aí depois por causa das outras coisas fez culto. E naquele dia a gente comeu arroz com carne e a gente comeu muito naquele dia. Eu nunca tinha escutado a voz de Deus na minha vida. Eu nunca vi a Deus diante dos meus olhos. Mas porque Deus está dentro de mim, pensamentos que eu não posso ter, corações que eu não posso ter, Ele conduz esse meu coração, Ele conduz esse meu pensamento. Porém, a coisa que Deus mais odeia é eu acreditar em mim mesmo e eu acreditar no meu próprio coração. Eu acreditar em mim. Quando eu tenho esse coração, eu não consigo escutar nenhuma voz das outras pessoas. Se meu coração ficar humilde, se eu me tornar pessoa errada, se eu me tornar pessoa imunda, se eu acabar não acreditando em mim mesmo, no meu coração eu posso receber o perdão dos pecados, e Deus vai poder entrar no meu coração, e Deus conduz o meu coração. Isso é muito assustador. Por isso, Deus não deixa, pra gente não escutar, Satanás não deixa a gente escutar a voz de Deus no nosso coração. Por isso ele sempre faz o trabalho de deixar o nosso coração arrogante, alto. Hoje, vocês, estimados amados que estão sentados aqui, se Satanás não estivesse trabalhando na vida de vocês, não ia acontecer isso. Porém, Satanás coloca o coração de vocês serem bom em uma coisinha e coloca o coração arrogante em vocês. Eu sou feia de rosto, mas o meu olho tem dobrinha. Mas o meu dente é lindo. O torneado da minha perna é muito lindo. Então, dentro de vocês, se vocês tiverem uma coisa melhor que o outro, por causa disso, vocês acabam elevando os seus corações e vocês não escutam a voz de Deus e vocês somente vivem seguindo o seu pensamento. Satanás continuamente conduz dessa forma. Por isso, dentro dos seus corações, eu sou bom, eu posso fazer, eu sou inteligente, eu sou bonito. Não são vocês que têm esse coração sozinhos. Satanás coloca esse pensamento em vocês. E por isso vocês aceitam isso. E vocês pensam que são bons. E vocês acabam se tornando acreditando em si mesmos.
Por isso, esse coração não pode se tornar um coração que acredita em Deus. Agora a gente está falando de Lucas capítulo 15, sobre o segundo filho. Continuamente a gente quer falar sobre isso essa semana. O filho, quando ele voltou para o pai, o filho que partiu de casa, como ele pôde acabar voltando para o pai? Realmente, pela graça de Deus, ele abaixou completamente o coração foi quebrado, o coração foi destruído. Ele já não tinha mais esperança. Lá na prisão de Cheongju, eu me encontrei com uma mulher uma vez, porque era uma prisão das mulheres. Ela não tinha o braço direito. O rosto dela era muito estranho. Eu preguei o evangelho para ela e ela recebeu a salvação. E ela começou a falar sobre o passado dela. Uma vez, ela se casou e ela estava vivendo, né? E ela teve um filho. Mas, ali perto da casa dela, também tinha um casal recém-casado, e aquela casa também nasceu um filho. Então, como eram dois casais recém-casados, eles estavam vivendo bem próximo, né, os dois. Mas a vizinha dela era uma mulher que acreditava em Jesus. Aí um dia à noite, aquela vizinha dela convidou para o culto de casa na casa dela. Aí naquela noite ela escutou a palavra. E a palavra foi tão boa. Ela falou, bom. Então ela pensou, ela teve o coração, nossa, eu tenho que acreditar em Jesus também. Mas, depois que ela escutou as coisas que as pessoas ao redor falavam assim, aquela sua vizinha é herege, não se encontra mais com ela. Ela escutou esse boato. Aí quando essa vizinha chegava na casa dela, ela ficava desviando. E por que fazia isso? Então elas elas eram vizinhas, mas sempre, como estava sempre fugindo, então virou muito chato o clima. Aí ela sempre acabou virando o rosto para a vizinha dela. Mas aí essa mulher acabou tendo o segundo filho, né, que era uma menina. E depois que nasceu essa criança, ela começou a escutar uma voz. E o marido ia para o trabalho, ela ficava sozinha cuidando dos seus filhos, né? E ela estava deitada em casa. E de repente ela começou a se sentir muito insegura. Ela começou a sentir um coração que ela ia morrer. E por isso, ela não podia mais aguentar. E depois de alguns dias, aquele bebê recém-nascido, ela pegou esse bebê, ela ficou com medo de ficar no quarto e ela saiu do quarto. Ela pegou um táxi que estava passando, ela entrou no táxi e foi para o familiar dela, né, para os familiares dela de Daejeon. Peraí. Ela foi para Daejeon. Aí o irmão dela, esse irmão dela não compreendeu o coração da irmã da mulher. Aí o irmão dela ficou muito assustado. Você tá louca? Você pega esse recém-nascido e pega táxi? Você tá sã da cabeça? Volta para sua casa agora! E expulsou ela de casa. Aí essa mulher pegou táxi e voltou de novo para Cheongju, né, para casa dela. Aí o marido saiu do emprego e foi para casa. E começou a ficar com muito medo.
이러다 Aí ela pensou, 죽을 것 같다. nossa, se eu continuar assim eu vou morrer. 내가 이러다 꼭 죽겠다. Eu vou morrer. Eu acho que eu vou morrer. 생각을 한 Entrou um pensamento nela. 만일에 내가 죽으면 Mas e se eu morrer? 내가 죽으면 Se eu morrer, 남편이 딴 여자를 o marido vai se casar com outra mulher, ele vai começar uma nova vida. 그러면 딴 여자가 Então a outra mulher 나를 괴롭히겠지. vai começar a perturbar essa minha filha. 벗겨서 밖에 내쫓겠지. No inverno tão frio vai fazer essa menininha ficar pelada e vai fazer passear frio lá fora e essa criança vai falar: "Mãe, pai, abre a porta, eu tô com frio, mãe, pai, eu tô com medo". Eu acho que a criança vai fazer isso. 어디까지나 Até ela estava sendo arrastada pela imaginação dela. Ela nem morreu e não tem nem motivo para morrer. 그럴 바에야 차라리 사는 것보다 Então, melhor do que isso, o melhor é morrer. 자기가 난 아기를 보고 Ela olhou para aquela criança, 내가며 배천방 para o recém-nascido, e pensou: é melhor você morrer do que viver uma vida miserável. Melhor você morrer. 죽을 바에야 Então, porque se eu morrer, então é melhor te matar primeiro. 아기만 아니라 우리 아기 Não é só essa criança, mas eu vou matar também o marido que vai perturbar essa criança. De repente aquilo se tornou uma decisão no coração dela. Aí um dia, aí o marido voltou do trabalho e falou: "Querida". Aí ela pegou uma faca, matou o marido, e depois pegou a faca e matou a criança. E depois ela queria se matar, mas aí de repente ela pegou e cortou o braço dela e fez um monte de cicatriz no rosto dela. E por isso ela ficou muito tempo dentro da prisão. 세월이 지나간 뒤에 Aí passou o tempo. 교도소에서 후회를 하면서 Na prisão ela começou a se arrepender. 깨달으면서 자기 맘 Ela percebendo a insensatez dela, ela começou a gritar. 그때 내가 Nossa, naquele tempo 하나님을 믿을 수 있는 기회가 있었는데 eu tive uma chance de acreditar em Deus. 그걸 거절하고 Por que eu rejeitei a Deus? 내 안에 계셨으면 Se Deus estivesse dentro de mim, 끌리지 않을 텐데. meu coração não ia ser conduzido dessa forma. 여러분 저는 Pessoal, eu, 한 번은 제가 대전에 있을 때 uma vez, quando eu estava em Tejon, tinha uma senhora que era endemoninhada. 그래서 귀신이 들린 부인이 있어서 E ela, como ela era endemoninhada, ela veio pedir oração para mim. 방에 그 부인이 Aí tinha um quarto vazio e aquela senhora estava lá. E eu comecei a orar por essa senhora. 한 번은 지나가니까 Aí uma vez eu estava passando, aí dentro daquele quarto, ela estava chorando. Só escutava a voz de choro. 가지고 문을 열어 Aí eu pensei: nossa, o que é? Daí eu abri a porta e ela estava sozinha, batendo no chão. E... 왜 울어? Aí eu perguntei: por que você está chorando? Não chora! Fica quieta, não chora! 그래서 제가 E ela, 뒤에 그 부인 정신 depois de um tempo, quando ela ficou um pouco mais consciente, eu perguntei para ela: por que você chorou aquele dia? 속에서 사단이 Dentro dela, Satanás falou para ela: você não recebeu a salvação, você vai para o inferno, 빠에 차라리 죽어. então é melhor você morrer. 어떤 추력이 올 때 그 막 거기 뛰어 Quando vier um carro, você entra na frente e se mata. 이런 같은 죽기가 Parecia que alguém estava empurrando ela. Então ela falou que estava chorando porque ela não queria morrer. 제가 그 이야기를 듣고 난데 그 뒤에 Depois que eu escutei isso, 귀신 들린 사람들을 만나서 물어봤어요. eu perguntei para as pessoas endemoninhadas que eu encontrei: por acaso dentro de você não sai uma voz, se mata? Falou: sai essa voz. 사람도 그냥 Então as pessoas que se matam não se suicidam à toa. 충동을 해 Satanás fica falando para ela: se mata. Então por isso que elas se suicidam. 오늘 이 시대에 굉장히 Hoje, 많은 사람들이 hoje em dia tem muitas pessoas nos Estados Unidos. Esse coreano que matou um monte de gente, não só esse coreano,
na faculdade. Satanás dentro do nosso coração. 행복을 일으키고 Ele faz com que a gente tome um choque no coração. Ele faz com que a gente queira se drogar. Ele dá um vício dentro pra gente jogar, pra beber, 적인 섹스에 대한 충동을 sobre o sexo. 굉장히 많은 사람들이 사탄의 충동을 Muitas pessoas estão sendo arrastadas por Satanás. 그래서 여러분 정신이 건강한 Por isso, as pessoas que têm consciência sã, elas conseguem vencer isso, saudável, consciência saudável. Assim como quando vem a gripe, a malária, as pessoas que têm corpo saudável podem ganhar isso. Mas quem tem um corpo fraco, pegam a doença. Assim também, as pessoas que têm coração fraco, não conseguem vencer a esses vícios. São presas por esse vício e cometem pecado e acabam cometendo maldades. 그 총기 다 Essa vez, esse jovem que cometeu esse assassinato nos Estados Unidos, não só esse jovem, mas os estudantes também, os universitários, a maioria dos estudantes 죄에 대한 충동을 받는 estão presas dentro do pecado em seus corações. Porém, pessoal, 이기고 귀신하다가 quando eu era criança, 약해지면 então eu posso passar por isso por um momento. Porém, quando eu cresço, eu não consigo mais vencer o vício do pecado. O coração de querer cometer pecado lascívio, de querer beber, de querer jogar, de querer me corromper, de querer apostar, de querer me drogar. 폭력을 쓰고 싶은 그 마음의 충동이 일어날 때 Todo esse coração, quando surge esse coração dentro da gente, porque a gente não consegue vencer a isso, as pessoas acabam afundando nisso. É porque não sabem. 조작하는 게 사탄이에요. Quem controla tudo isso é Satanás. 그래서 저는 대학생들하고 훈련하면서 Então, eu treinando jovens, 충동을 이길 수 있게 하기 위하여 para eles vencerem a esses vícios, eu ensino a fé para eles. 대부분 이번에 그 미국의 그 A maioria 막 분석에 dos jovens, 자기 마음에 막 아무 친구도 없고 혼자 막 tem gente que não tem amigo, vive sozinho. Tem muitos deles que falam que viveram dessa forma. 사람이 하나도 Porém, porque se não tiver ninguém para confiar ao redor da gente, a gente perde força do coração. As pessoas ao nosso redor. 마음이 있어야 하는 것도 중요하지만 É importante que as pessoas ao nosso redor também creiam em Jesus Cristo. 아내가 남편 O marido tem que acreditar na esposa, a esposa tem que acreditar no marido. Quando acontece isso, então a consciência dessas pessoas fica saudável. 아무리 성실하게 살아도 Por mais que a esposa viva de uma forma fiel, 생기면 mas se surgir uma desconfiança no coração do 약해지면 do marido, então o coração começa a ficar fraco e já começa a perder as forças. 또 약해지는 거. E assim o coração vai ficando muito fraco. 하나님을 믿는 믿음만 아니라 Então, não só fé em Deus, mas também tem que acreditar no marido, tem que acreditar na esposa, tem que acreditar nos pais, tem que acreditar nos filhos, tem que acreditar nos amigos, nos colegas. Se a gente se tornar nesse tipo de pessoa, 여러분의 정신이 então a sua consciência vai ficar em paz. Por que vai ficar em paz? 지쳐 있다가 Assim como a gente está cansado e quando a gente dorme e acorda, a gente adquire novas forças. Então, se a gente confia, 힘을 a gente pode ter força de vencer o pecado e a maldade. 청소년들 이제 가르치는데 대학 Uma vez eu estava ensinando os estudantes e uma estudante dos Estados Unidos, a Cristina, ela me falou: pastor, por que o senhor sempre fala sobre a Bíblia? 내가 이야기를 우리 Eu falei: 세계를 o mundo do nosso coração, não existe mais nada preciso do que a Bíblia para falar sobre o mundo do nosso coração. Se tiver um livro melhor, então traz para mim que eu vou falar sobre esse livro. Depois que a gente descobre o mundo do coração, 왜 생기는지 por que surge a doença no coração? Por que a gente comete pecado? Por que a gente faz maldade? Por que a gente fica vagando? A gente pode saber exatamente sobre tudo isso. 많은 교인들이 그걸 잘 모르고 Hoje em dia, muitos frequentadores de igreja não sabem disso, então só quer não cometer pecado, só quer fazer bondade. Isso é muito difícil. 그러나 여러분 마음의 세계를 Porém, se a gente vê o mundo do coração, 우리가 nós, 마음이 교만해지면은
Se o nosso coração ficar alto, arrogante, a gente não escuta a voz dos outros, a gente só segue o nosso próprio coração. 아무 말도 안 Por isso, a gente não escuta a voz de ninguém, 하니까 e porque o coração é alto, acaba se corrompendo, e porque acredita em si mesmo, acaba se tornando numa pessoa corrupta. 그 부인이 Aquela senhora agora 가정 교도소에 나와가지고 saiu da prisão 재혼을 e há pouco tempo atrás ela foi para casa dela e agora está vivendo de uma forma muito feliz. 후회하는 거예요. Então essa senhora se arrependeu porque meu coração era muito alto naquele tempo. 마귀의 시험이 오거나 Quando vinha medo no meu coração, quando vinha a tentação de Satanás, quando vinha alguma dificuldade no meu coração, 감당할 힘도 없으면서 eu não tinha força nem para vencer essas coisas. 날 기회가 있을 때 Eu tive chance de encontrar Jesus Cristo antes disso, mas porque eu era tão arrogante, eu larguei Jesus Cristo de mão. 이기지 못하니까 E porque eu não conseguia vencer o medo, eu cometi aquele pecado tão medonho. Essa senhora começou a falar isso. 그래서 여러분 하나님은 Por isso, Deus, 여러분들의 마음을 은혜로 이끌기 위하여 para conduzir nosso coração para a graça, 마음을 낮추는 일을 Ele faz o trabalho, continuamente faz o trabalho de humilhar o nosso coração. 반대로 사단은 Mas ao contrário, Satanás sempre faz o trabalho de estabelecer o nosso coração, elevar o nosso coração. Hoje a gente leu Gênesis capítulo 4, que fala sobre Caim e Abel. Caim significa, é o primeiro filho de Adão, e ele ficou muito feliz, né? Adquirir um varão com auxílio do Senhor. 그래서 가인이라고 Muito bom. Por isso que ele colocou o nome de Caim. 아담이 Adão, 아내가 하와가 두 번째 a esposa de Adão, a Eva, ficou grávida do segundo filho. 번째 아들 낳고 난 뒤에 두 번째 Primeiro filho, ele nasceu, e depois nasceu o segundo filho, então eles estavam com muita esperança, né, dentro do coração. Ai, vai nascer um filho que nem o Caim de novo. Então eles estavam tão esperançosos, só que nasceu o segundo filho, eles deram o nome de Abel. 여러분 아벨이란 말은 너무 허무하다 그런 뜻이에요. Abel significa vaidade. 그러니까 Por isso, 아벨이 이제 무슨 뜻이냐면 입안에 Abel representa o quê? Vapor, né? 눈에 보이는 것 같다 입김 A gente enxerga na hora, mas logo desaparece diante dos nossos olhos. Assim também é uma vaidade, vai desaparecer. É esse o significado. 저는 왜 아담이 두 번째 Eu fiquei pensando, por que o segundo filho, Adão, deu o nome de Abel? Eu não sei, mas eu acho que quando Abel nasceu, depois que Adão nasceu, Caim, ele viu Abel e falou, nossa, ele ficou desapontado e pensou, nossa, será que ele vai se tornar uma pessoa? Por isso que ele falou, nossa, vaidade ele, por isso que ele colocou o nome dele de vaidade, Abel. 일도 하고 복귀질도 E por isso, o Caim, ele era um lavrador, né? Ele estava com as ferramentas. Mas o Abel, ele parecia que ia morrer, mas não morria. Por isso que ele falava para ficar cuidando das ovelhas, ficava dormindo do lado das ovelhas. Por isso que eu acho que ele acabou se tornando pastor de ovelhas. 하면 자기가 잘 돼요. Caim, todas as coisas que ele fazia dava certo, dava bem. Então, porque tudo era bom nele. Uma vez Caim, ele estava lavrando e depois ele saiu da lavoura e encontrou Abel no caminho e encontrou Abel estava chorando. Abel, por que tá chorando? Ai, mano, minha ovelha caiu ali naquele poço, eu não consigo pegar. Calma, eu vou pegar a sua ovelha para você. Aí logo ele pegou a ovelha no colo e falou, toma, trouxe a sua ovelha. Não chora. Obrigado, mano. Então era esse tipo de relação. 그러니까 가인은 언제든 Por isso, Caim. 거예요. Então chegou algum momento que o coração dele estava muito alto. 하나님과 겸비 Porém, Abel, ele sempre fazia tudo errado. Por isso o coração dele era humilde. Vida de fé. 되는 게 아니에요. Eu não tenho que fazer bem. 하나님이 우리에게 신앙을 주실 때에 Quando Deus nos deu a vida de fé
somente faz quem faz mal. Deus criou a vida de fé por isso. Deus fez com que a vida de fé não desse certo para as pessoas que fazem bem. Por isso, o motivo da sua vida de fé não dar certo é porque você faz muito bem. A vida de fé é uma pessoa que faz mal que faz bem. 뭐든지 잘하니까. Então, porque Caim fazia tudo bem, o coração dele era muito alto. 제사 안 받고 자기 제사 안 받으니까. Abel, porque Deus aceitou a oferta de Abel, não aceitou a sua oferta. Por que Deus não aceitou a minha oferta? O que eu fiz? O que eu ofertei de errado? Então ele podia pensar assim. Mas o coração dele, como ele era muito alto, o rosto dele mudou, o semblante dele mudou. Então ele ficou nervoso, ficou irado, né? 가인아. Aí Deus falou para Caim: Caim, 네가 선을 하면 어찌 낯을 못 들지 못하겠느냐. 죄의 se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, Caim ficou tão indignado que ele matou o seu irmão Abel. Então, Deus perguntou para Caim: Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu o tutor de meu irmão? 하나님이 가인에게 네가 뭘 하냐. Deus falou para Caim: que fizeste? 네 아우의 핏소리가 땅에서 A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. 그 입을 열어 네 손에 네 아우의 피를 받았은즉 그런데 너는 저주를 받. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. 그때 비로소 Naquele tempo, 마음이 탁 무너지면서 o coração de Caim desmoronou. 내 재벌이 너무 중하여 견딜 수 없나이다. 마음이 탁 É tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. O coração dele desmoronou completamente. E assim, Caim, 하나님이 Caim recebeu graça diante de Deus. Deus falou que, 가인을 죽이는 자는 벌을 7배나 assim, qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor o sinal em Caim para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Então Deus concedeu graça para Caim. Nós também. 여러분들이 하나님 앞에 나갈 때 Quando vocês vão para diante de Deus, eu sou fraco, eu tenho fraqueza, eu tenho defeito, eu sou feio. Por causa disso, Deus tem que ter misericórdia de mim. Porém, eu faço bem, eu sou inteligente, eu sou sábio, eu faço bem. E a gente quer receber graça por causa disso. 더 잘 내고 Eu oferto bem, eu cumpro bem os mandamentos, eu vou bem para a igreja aos domingos, eu não cometo pecado, eu faço obras boas, porque eu faço bem, eu quero receber graça de Deus. 물리지. Mas Deus, Ele destrói completamente esse tipo de pessoa. Por isso, pessoal, as pessoas, os filhos que pensam, que acreditam em si mesmo, assim como diz a Bíblia, 믿는 마음 as pessoas que têm o coração de acreditar em si mesmo, assim como Caim, Deus desmorona esse coração. 마음을 E assim como Caim, Deus, Ele abaixa o coração. 신앙을 A verdadeira vida de fé, se vocês quiserem ter a verdadeira vida de fé, os seus corações têm que abaixar. Tem que abaixar os seus corações. 미국에 Nos Estados Unidos, 아주 오래전에 벤자민 스파크라고 하는 박사가 있었어요. há alguns anos atrás teve um escritor chamado Benjamin Spacker. Ele era pediatra. 근데 미국이란 나라가 Mas os Estados Unidos, 청교도 신앙을 가지고 와서 os Estados Unidos se iniciou com protestante. E assim eles começaram a estudar, né, os Estados Unidos, eles começaram, as pessoas idosas, né, eles espalharam o evangelho dentro dos Estados Unidos. 몰아갈 때도 있었고 Então eles pregaram para os índios. 기도 했고 E muitas pessoas morreram também por causa disso, por causa dessa guerra. Porém, eles, 하나님을 믿는 믿음의 마음으로 acreditando em Deus, com esse coração de acreditar em Deus, eles foram para os Estados Unidos. 그 거친 땅에 농사를 지어 참그 E naquela terra, 먼저 추수감사절을 드리고 onde tem o dia de ações de graça, né, o dia da colheita. E antes de fazer a sua casa, eles construíam igreja. E antes de
e construir a sua casa, eles faziam escolas. E dessa forma, eles começaram os Estados Unidos, né? E assim os Estados Unidos começaram a se tornar abençoado. Eles não viveram só abaixando o seu coração, mas também criando seus filhos. Os seus filhos, eles não faziam de qualquer jeito para os seus filhos. Eles criavam os seus filhos de uma forma muito rígida. Por mais que as crianças choravam, mas a mãe não dava leite a qualquer hora. Não é porque a criança chorava que a mãe dava leite. Mas quando a hora não chegava, por mais que a criança chorava, não dava leite naquela hora. Fazia a criança quebrar o coração. Desde criança, as crianças não viviam do jeito que elas queriam. Elas quebravam o seu coração. Elas tinham esse treinamento de quebrar o coração. E naquele tempo, os Estados Unidos começou a receber muita bênção. E assim começou a crescer. 1946년에 Em 1946, 벤자민 스파크라는 박사가 의사 o Benjamin Spark ele escreveu um livro. 그 베이비 앤드 차일드 케어라고 하는 책을 썼어요. Cuidados com o bebê, né? Era o título do livro. Então, o que ele escreveu no livro? 애기들이 울 때 Quando as crianças chorarem, você tem que dar de mamar para elas. Ele escreveu o livro com esse conteúdo. Por que se as crianças estão chorando, é só você dar de mamar para elas. Mas por causa do que você dá o leite só na hora marcada? Não precisa isso. 울면 젖꼭지 물리는 Se a criança chorar, se você der de mamar, é bom para a mãe, é bom para a criança, não é bom. 그 책이 E aquele livro foi publicado. 많은 미국의 사람들이 E muitos americanos dos Estados Unidos 절대로 começaram a ler esse livro. Eles ficaram contra esse livro. Não pode dar leite para a criança só porque ela chora. Porque senão a gente não vai conseguir mais governar a criança. Ela vai começar a viver de uma forma dissoluta. Pela criança, a gente não pode seguir toda a cobiça, a vontade dessa criança. A gente tem que criar as crianças de uma forma diferente. 이게 막 수도 없이 일어나는 거예요. Então, continuamente começou a surgir esse tipo de protesto contra o livro. Mas muitas mães, 애기가 울 때 quando as crianças choravam, elas davam de mamar. 편하고 좋은 일인데 Isso é uma coisa muito confortável. 애기가 울 Não é ruim. 때 안 물리고 Então, quando a criança chora, não dá de mamar. 보는 그 엄마도 Então, quando as crianças viam a criança chorar, então a mãe ficava com o coração dolorido, a criança também ficava chorando. Então, aquele pediatra, um mestre, 젖꼭지를 먹이라 그 책을 um doutor, quer dizer. Então, depois que ele escreveu esse livro, todas as mães também queriam fazer isso. Então, desde aquele tempo, eles começaram a criar os filhos como centro de todas as coisas. Tudo que as crianças queriam, elas faziam. Se a criança chorava, dava de mamar. 근데도 Mas mesmo assim, 그렇게 muitas pessoas 한다고 disseram, não pode fazer isso, ficaram contra. 하고 싶을 때가 Porém, como as mães queriam fazer isso, 박사이기 때문에 porque ele era um mestre, ele era um doutor. 박사의 말을 따라 Esse Benjamin Spark, muitas pessoas seguiram a palavra desse Benjamin Spark, então sempre que ele chorava, então muitas mães davam de mamar para as crianças, 못하고 e assim não conseguia mais governar o coração da criança, e sempre fazia tudo que a criança queria. E assim os Estados Unidos foi indo. 그러면서 E assim, 그 아이들이 자라나기 시작. essas crianças começaram a crescer. 전에 아이들은 어릴 때 Antes, as crianças, quando eram pequenininhas, elas recebiam repreensão dos pais 부모님에게 자기 마음도 억제를 하고 그러기 때문에 e faziam ganhar o coração. Então, como a criança estava acostumada com isso, 자기의 유혹을 받을 때도 então, por mais que elas cometessem pecado, quando elas tinham o coração quebrado, elas podiam vencer o pecado. 16년 Então, mas em 1964, depois os Estados Unidos, depois de ler esse livro, aquelas crianças, 범죄한 아이들 as crianças que cometiam pecado, as crianças transgressoras, os drogados, os jovens começaram a fluir para esse lado. 벤자민 스파크 Em 1998, esse Benjamin Spark morreu. 전까지
até antes dele morrer, 책을 써 유명한 사람이 됐고 ele se tornou uma pessoa famosa, ganhou bastante dinheiro por causa desse livro. Mas por causa desse livro, muitos jovens estavam bebendo, se drogando, estavam com AIDS, estavam morrendo de uma forma miserável. Ele vendo essas coisas, o coração dele se rasgou. E assim, com esse coração todo quebrantado, ele morreu. Em 1998, esse Benjamin Spark morreu. 어린아이가 울면 젖꼭지를 물리라. Se a criança chorar, dá de mamar para ela. Aquele livro com esse conteúdo, hoje, destruiu, tá conduzindo os Estados Unidos para um lado corrupto. 여러분들에게는 Vocês, 엄마가 젖꼭지를 물리고 싶지만 por mais que a mãe queira dar de mamar, 그러면 안 된다니까 안 물렸다가 박사가 mas porque não pode fazer isso, né? Mas porque o doutor falou e quer fazer isso, mas porque não pode. Mas já que o doutor escreveu isso, então as mães fazem. Ah, mas foi um doutor que falou isso, então vou fazer. 오늘 미국이 E dessa forma, hoje em dia, os Estados Unidos tá completamente afundado no pecado. 세계도 O mundo da fé é a mesma coisa. 신앙을 가지려면 Se você quiser ter a verdadeira vida de fé, 건 어디를 봐도 em qualquer lugar da Bíblia, nos 66 livros que tem, que você vê, 깨뜨리고 부서뜨리고 마음이 낮아져야 신앙이 돼. o nosso coração tem que ser quebrantado, o nosso coração tem que ser destruído para poder ter uma vida de fé. Mas hoje em dia as igrejas, elas não abaixam o coração das pessoas. 잘하면 아이고 세례 받으시죠. Ah, se você fizer um pouco bem na igreja, então você tem que receber, né, o batismo. Ah, você tá com uma boa vida de fé, você tem que receber o batismo. Ah, você podia ser diácono, né? Que diácono eu que... Não, Deus concedeu isso para você, então você tem que ser diácono. Vai, por favor, seja diácono. Quando vem para a igreja, vem, se torna diácono, se torna ancião. E assim o coração vai se elevando cada vez mais. 사람들이 그런 거 좋아하잖아요. As pessoas gostam disso. 나를 높여주는 거 좋아하잖아요. As pessoas adoram ser elevadas. As pessoas gostam de escutar que tem boa vida de fé. As pessoas gostam de escutar que gostam de Deus. Eu também. 목사가 된 이후 Depois que eu me tornei pastor, 나는 진짜 기왕 내가 목사가 됐는데 난 훌륭한 목사가 돼야지. eu pensei, eu tenho que me tornar num pastor poderoso, eu tenho que me tornar num pastor famoso. 정말 모든 날 존경받는 목사가 돼야지. Eu tenho que me tornar num pastor que receba respeito de todas as pessoas. Teve um tempo na minha vida que eu pensei isso. 세계도 유명한 Mas naquele tempo, 목사님들의 설교 테이프를 가져와서 eu peguei a fita de todos os pastores famosos da Coreia e comecei a escutar a pregação deles. 왜 유명한 목사님이 됐는지. Por que eles se tornaram pastores famosos? Por que tem muitas ovelhas dentro das igrejas desses pastores? Por que eles são eles pastoreiam também? 가다가 내가 E assim eu escutei a pregação deles e eu fiquei muito assustado. 우리나라에 유명하다고 No nosso país, 테이프를 내가 다 분석해 보니까 quando eu escutei os pastores famosos, as fitas dos pastores famosos, quando eu escutei a pregação deles, eu percebi por que eles são famosos. 설교 테이프 Esses pastores famosos, dentro de qualquer fita que eu procurar, 에서 벗어나서 as ovelhas se libertando do pecado, 이끌 그런 dentro da verdade, conduzir pela fé, não tem nada disso, eu percebi isso. Simplesmente, 소리만 하는 거야. só falam coisas bonitas e agradáveis. Deus é um Deus muito bom. Hoje também é um dia muito bom, é muito bom. 살인 강도가 Por isso, 들어도 좋은 por mais que um ladrão escute aquilo, gosta de escutar. Por mais que uma prostituta escute, é uma boa pregação. 좋은 설교. Até um ladrão escuta uma boa pregação. Nossa, Deus é um Deus bom. 여러분 우리 영혼이 설려 Pessoal, se a gente quiser salvar o nosso espírito, 가지고 있을 때 enquanto eu estiver com pecado, 설교를 들으면 웃을 수 있고 기뻐할 수 있고 com pecado, se eu puder rir, me divertir diante dessa pregação, que pregação é essa? 지적하고 죄에서 Continuo com pecado. Eu tenho que me libertar do pecado, eu tenho que quebrar meu coração, abaixar meu coração. 그거
Isso é muito difícil. 애들교회 어떤 여자 청년이 왔어. Veio uma jovem na nossa igreja. 목사님 저는 에클레시아 Ela falou para mim, 장난 pastor, 우리 있을 때 eu era do coral Eclesia, né? 하나님의 E eu 예배를 돕고 싶어요. quero fazer parte do coral também pela graça de Deus. Aí eu falei, tá bom, veio bem aqui. 여러분 제가 그 Eu, 아가씨한테 para aquela senhorita, 뭔지 저는 정확히 알아요. eu sabia exatamente qual era o desejo daquela jovem. 그 에클레시아 합창단원 가운데 한 명이 왔습니다. 음악을 잘 Dentro da nossa igreja veio uma mulher, uma jovem que participou do coral Eclesia lá e ela queria cantar. 교회에서 알아. O pastor me reconhece, então os outros vão me reconhecer também. 그 사람하고 이야기해보니 그분이 Aí eu falei com essa senhorita, só que ela não tinha nascido de novo. 제가 마음이 아팠어요. Aí meu coração doeu. 분 마음 높여놓으면 Uma pessoa que não recebeu salvação, a gente estabelecer essa pessoa, é muito difícil essa pessoa receber a salvação. 그 다음 주일날 내가 찬양을 안 시켰어요. Aí depois eu mandei ela cantar, né, no culto de domingo. Embora ela não tenha falado, aquela senhorita, 그때마다 그 눈빛에 느낄 수가 있었어요. quando eu mandava alguém cantar, quando eu encontrava o olho dessa menina, eu sabia que ela queria cantar. O pastor não vai saber disso. 그 다음 주일날 또 만났어요. Aí depois, no outro domingo, eu encontrei ela de novo. Aí no outro domingo, 덜 떨어진 목사 아니야? ela pensou, esse pastor não tá faltando alguma coisa? Esse pastor não reconhece as pessoas. Eu pude reconhecer isso nos olhos dela. 그 아가씨를 붙들고 Aí eu segurei essa jovem. Aí eu falei pra ela como nascer de novo. E ela falou, pastor, 다닌 교회 목사님들만 다 저 믿음 좋다는데 todos os pastores das outras igrejas falam que eu tenho uma boa fé. Mas por que o pastor está falando isso? 가슴이 아팠어. O meu coração doeu. 제가 우리 교회 성도들 보고 믿음이 없는 Para as ovelhas da minha igreja, para aquelas que não têm fé, eu falo. Eu falei uma vez para a irmã que não tinha fé, a irmã tem fé. Aí ela disse a irmã, que eu tenho fé, o que, pastor? Eu tenho fraquezas. Mas ela gostou tanto e ficou lá assim, toda se gabando. 안 그렇습니까? Vocês também são assim, não são? 그래요. É. 내가 어떤 자매님 불러 자매 Eu falei para uma irmã, a vida de fé não é assim. 하려고 해요. Como é que você quer viver uma vida de fé assim? Assim não dá. 목사님 왜 날 미워하는지 모르겠네. Por que o pastor me odeia tanto? 제가 그때부터 유명한 목사 Desde aquele tempo, eu desisti de me tornar um pastor famoso. 그때부터 남들에게 존경받는 목사가 되는 걸 포기했어. Eu desisti de me tornar um pastor que fosse reconhecido pelos outros. 진리를 전하면 절대로 사람들은 Se eu falar a verdade, as pessoas não vão gostar de mim. Eu descobri isso. 신앙이 되든 말든 지옥 가든 말든 아이고 믿어. Então, independente da vida de fé ser boa ou não, não quero nem saber. Você é bom, você tem fé, você pode ser diácono. Então todo mundo vai rir, vai gostar, não é? Todo mundo gosta disso. 내가 어떤 목사가 되어야 하는지를 생각. Eu pensei, que pastor eu quero me tornar? 하고 Eu quero me tornar um pastor onde alegra as pessoas, que reúna muitas pessoas, que seja um pastor que seja reconhecido pelos outros, que seja honrado e glorificado pelos outros, mas que eu não consiga conduzir as pessoas pro céu, para Deus. Então eu sou um filho da maldição. 그때부터 저는 Desde aquele tempo eu decidi meu coração. Eu vou receber xingamento. 그리고 사도 바울의 설교를 듣고 사람들이 E escutando a pregação de apóstolo Paulo, do Estevão, eles queriam matar eles. 그리고 찢고 Porque essa pregação batia no coração das pessoas, ficava espetando o coração das pessoas. Hoje em dia, 수많은 목사님들이 em Seul, embora existam muitos pastores, 텔레비전을 틀어서 종종 기독교 방송 quando eu ligo um canal de pregação, eu escutei a pregação do pastor Chong Yong-gil. 테이프를 듣고 Eu li a pregação dele, eu escutei a fita. 죄를 지적하거나
Mas passar pelo pecado, se libertar do pecado, quase não posso ver nenhum pastor assim. 그냥 교회 나오면 예수 믿는 Simplesmente vem para a igreja, se acreditar em Jesus, você vai para o céu. Todos nós somos povos escolhidos, todos vamos para o céu. Só fala coisa boa para os ouvidos daqueles frequentadores de igreja. 내 마음이 막 Aqueles frequentadores ficam com o coração todo alto. 제가 대구에 있을 때 Quando eu estava em Tegu, 장로교회에 장로님 한 분이 tinha um ancião e ele começou a vir na nossa igreja. Recebeu a salvação e começou a vir na nossa igreja. 장로님 위치로 서서히 붙여가시고 E ele começou dentro da nossa igreja a ficar na posição de ancião. 왔습니다. Aí uma vez eu fui procurar ele. Aí eu falei, olha, ancião, eu tenho uma coisa para te falar. 목사님 어쩐 일입니까? Ah, pastor, por que o senhor veio? Irmão. 형제님은 Irmão, o senhor não é ancião. 물론 장로교회 때 장로로 Embora quando o senhor estivesse na outra igreja, você tenha recebido a imposição de mão de ancião, mas naquele tempo você não tinha nem nascido de novo. O ancião que diz na Bíblia faz isso, isso e isso. Mas, irmão, eu gostaria que o senhor pudesse jogar fora esse título de ancião e que pudesse se tornar um verdadeiro ancião que diz na Bíblia. Eu fiz comunhão com ele de todo o meu coração. Mas aquele irmão segurou a minha mão e falou, pastor, 나는 이제야 목사님이 나를 사랑하는 줄 알았어. agora eu descobri que o senhor me ama, pastor. 좋지. 이런 이야기 É bom falar coisas boas, mas falar essas coisas é difícil. 나는 어떻게 이런 이야기를 하지? Se o senhor não me amasse, como é que o senhor poderia falar isso? Muito obrigado, pastor. 감격, 그분도 감격. Aí eu também fiquei, assim, emocionado, ele também ficou emocionado. E a gente tinha a mesma idade, né? E ele segurou a minha mão, aí eu pensei, nossa, foi bom eu ter feito comunhão com ele e ter vindo aqui. 집에 왔는데 그 부인이 저 Aí eu voltei para casa, a esposa dele me ligou. 난리 났어. Pastor, tá acontecendo aqui uma coisa incrível. Sabe, o meu marido, ele tá nervosíssimo, ele tá jogando tudo aqui em casa. Pastor, o Supac não pode nem comer direito e eu dei comida para ele. Ele não tem nada na vida. E falou que ele ficou muito nervoso. 대충 되는 대로 적당히 하기는 쉽지만 Fazer assim de qualquer jeito não tem problema. Mas não é fácil conduzir por uma verdadeira e reta vida de fé. 그 죄 사함을 받고 그 Quebrar o coração, receber a salvação e nascer de novo. E ter esse tipo de vida de fé. Realmente não é fácil para vocês. E para mim também, que tenho que lhes conduzir, também não é fácil. Porém, tem que nascer de novo. 거듭나야 Tem que nascer de novo. 예수님께서 말씀하시기를 Jesus Cristo falou, 진실로 너희에게 em verdade vos digo, que se não nascerdes de novo, não poderá ver o reino dos céus. 주님이 말씀하셨어요. O Senhor falou isso. 어디 교회만 나가면 다 천국 갑니까? Então, onde que está escrito que se só ir para a igreja vai para o céu? Onde está escrito que se tiver pecado vai para o céu? 내가 흰 눈보다 더 희게 씻어지게 Se seus pecados não foram lavados tão branco quanto a neve no teu coração, então Jesus Cristo 할 수가 없습니다. jamais poderá estar nesse tipo de coração. 거룩하신 분이기 때문에 Jesus Cristo é um ser muito santo. 거룩하신 분이기 때문에 Jesus Cristo, ele é um ser muito santo. 이게 씻어져야 Por isso que se o pecado, seu coração tem que ser lavado tão branco quanto a neve. Por isso, dessa forma, Jesus Cristo vai poder entrar no seu coração. 안에 들어오시면 Se Jesus Cristo entrar no seu coração, 이겨주시고 esse Jesus Cristo vai vencer a cobiça, vai vencer o medo, vai vencer o pecado, vai vencer a transgressão. Jesus Cristo vai 나는 것이요. resolver todas as coisas da nossa vida, se responsabilizando por nossa vida.
Mas muitas pessoas só estão vivendo a vida na igreja pela casca, de uma forma de aparência. Mas muitas pessoas pensam que isso é uma verdadeira vida de fé. E insensatamente não conseguem receber a salvação, não conseguem receber o perdão dos pecados e estão vivendo pensando que isso é uma verdadeira vida de fé. Jamais uma pessoa que não nasce de novo jamais poderá entrar no céu, vai para o inferno. Por mais que venda todas as coisas e dê diante de Deus, isso não leva ao céu. Se no coração, por mais que faça bondade, por mais que 40 dias faça jejum, faça oferta, isso não dá para levar para o céu, porque o céu não é pelas minhas obras que eu posso entrar. Não, eu não posso entrar no céu pelas minhas obras. Se for pelas minhas obras, não precisava Jesus Cristo derramar o seu sangue na cruz. Hoje em dia, as igrejas da Coreia, elas precisam ser transformadas, precisam mudar. As ovelhas das igrejas têm que ficar inteligente, sem saber de nada. Só porque o pastor falar isso é assim, se falar aquilo é aquilo. Porque não conhecem a Bíblia. Tem muitas pessoas que me chamam de herege. E eu pergunto, por que eu sou herege? Não sei, o pastor falou que você é herege. Todo mundo fala isso. Por quê? Não sei, como é que eu vou falar? É o pastor que sabe, então ele falou, então por isso que o senhor é herege. As pessoas se tornaram muito insensatas. As pessoas sábias desse mundo, as pessoas inteligentes, não sabem nada da vida de fé. Simplesmente, as igrejas coreanas estão sendo transformadas de uma forma muito estranha. Pessoal, no coração de vocês, se vocês são pecadores, que fiquem com o coração pecador. Então, algum dia vocês vão ficar com dor no coração por causa desse pecado, vocês vão sofrer, vão ficar tristes por causa do pecado. Por causa desse pecado, eu somente posso receber maldição. Eu vou receber tristeza por causa disso. Então, as pessoas que têm esse coração, Deus pode conceder a sua graça da salvação. O segundo filho, porque ele fazia alguma coisa bem, ele pensava que ele era bom, ele acreditava em si mesmo, ele seguia o seu pensamento. Esse segundo filho acabou indo para um lugar miserável no chiqueiro, onde ele somente poderia morrer. Mas um dia, aquele coração desmoronou completamente. Depois que aquele coração de acreditar em si mesmo quebrou, quando ele voltou para o pai o limpou, o purificou e o fez. A gente pode ver uma forma onde ele faz o filho ficar com toda a abundância. Eu estava sofrendo por causa do pecado, porque eu percebi que eu era uma pessoa suja e imunda. Depois que vi aquele coração de me negar, eu somente sou um pecador. Depois que eu percebi que eu sou um pecador que somente pode ser amaldiçoado, depois Jesus Cristo entrou no meu coração e se tornou o meu dono. Esse Jesus Cristo lavou todos os meus pecados tão brancos quanto a neve. Se eu lavar, eu não poderia lavar perfeitamente. Mas porque Jesus Cristo lavou, quão perfeito ele deve ter lavado. Por isso, o segundo filho, para voltar para o pai, ele teve que passar fome. Ele não podia ter comida, teve que cuidar de porcos, teve que comer das alfarrobas que os porcos comiam e também tinham que faltar essas alfarrobas, tinha que estar nessa posição de morte, para que aí ele pudesse perceber, pudesse clamar que realmente ele é uma pessoa insensata. Há pouco tempo atrás, em Yangsan, um jovem, ele bebeu à noite. Depois que ele bebeu, ele entrou bêbado num táxi. Ele deu para o motorista
Não foi um jovem, foi um senhor, né, que saiu da firma. Ele deu R$ 20 pro motorista e falou, toma. Aí depois de um tempo o motorista falou, chegamos, pode descer. Aí o motorista falou, me dá o dinheiro. Aí ele falou, já te dei o dinheiro. Não, você não me deu. Aí os dois brigaram. Aí os dois acabaram indo para a delegacia. Aí os delegados, os policiais, escutaram. E parecia que o motorista estava certo, porque o outro estava bêbado. Aí ele ficou muito bravo. Aí ele começou a chutar o telefone, começou a chutar as coisas. Aí lá na delegacia, o delegado fez ele ficar 4 dias dentro da prisão. E por 4 dias dentro da prisão, ele ficou muito indignado e se sentiu injustiçado. Aí depois, quando ele saiu da prisão, ele comprou 1 galão de gasolina. Aí ele falou, delegado, sai daí! Pede perdão pra mim! Se você não pedir perdão, eu vou colocar gasolina em mim! Então, como lá na delegacia tem tantas pessoas doidas assim, aí ele pegou, ninguém nem olhou, daí ele colocou gasolina nele, ele pegou o isqueiro e falou, você não vai fazer perdão? Aí daí depois o delegado não pediu perdão, daí ele pegou e acendeu o isqueiro e ele na hora queimou todo o corpo. E as pessoas que estavam passando na rua pegaram as roupas e estavam querendo apagar o fogo, daí ele acabou indo pro hospital com todo o corpo queimado. Mas aí ele foi pro hospital, o hospital falou, a gente não aceita esse tipo de pessoa porque você queria se matar, né? E o seguro não pode pagar o suicídio. E daí ele parou em casa e a carne dele estava apodrecendo. As pessoas foram procurar por ele. E naquele tempo ele só gritava, eu paguei o táxi! Aí todo mundo, sim, você tá certo, você pagou o táxi. Aquele motorista do táxi tá errado. É porque você tava bêbado e queria ganhar bastante dinheiro. Aquele delegado também é muito mal. Aí ele gritou de novo, eu paguei o táxi! Essa era a justiça dele. Aí um dia, um pastor da nossa missão foi pra casa dele. Aí ele falou pro doente, né, o motorista. Aí ele falou assim, se você morrer, você vai pro inferno. Você realmente é uma pessoa muito má. Por que eu sou mal? Eu paguei o táxi, por que eu sou mal? Sai! Sai! Aí o pastor falou silenciosamente, eu vou sair. Essa casa tá fedendo. Por mais que vocês peçam para eu ficar, eu não vou ficar. Eu vou sair. Eu sou pastor. Mas eu tenho uma coisa para te falar porque eu sou pastor. Você, para receber o reconhecimento que pagou o táxi, você colocou gasolina no seu corpo. Você sozinho pensou em você. Você não consegue enxergar seus filhos sofrendo, né? Você não consegue enxergar a sua esposa com lágrima nos olhos, né? Você não sabe quanta dor no coração os seus pais estão tendo agora, né? Você, porque se sentiu injustiçado, você derramou gasolina em você. Você realmente é uma pessoa muito má. Ele, por causa de uma coisa que ele pagou o táxi, ele derramou gasolina nele e acendeu fogo nele. E através disso, os filhos dele estavam chorando, a esposa dele estava sofrendo e os pais estavam com dor no coração. Ele não conseguiu pensar em nada disso. E o pastor falou exatamente para ele, você vai para o inferno. Você para de se gabar porque pagou o táxi. Você andou de táxi, você tem que pagar o táxi, isso é óbvio. Isso não tem nada para se gabar. Você realmente é uma pessoa muito má. Para os seus filhos, para os seus pais, para sua mãe, pelas pessoas ao seu redor. Você não sabe, você é uma pessoa tão má que está dando sofrimento para todas essas pessoas. Naquele momento, aquele homem, parece que ele acordou de um sono. E ele falou, pastor, eu
Eu sou muito arrogante. Eu sou muito insensato. Eu sou um retardado. Eu fiz uma loucura. Por favor, me dá o perdão. 그분 그날 목사님 Naquele dia, diante do pastor, 진짜 자기의 악한 걸 realmente ele percebeu a sua maldade. 묻히고 Ele falou a sua maldade. Ele se arrependeu e recebeu o perdão dos pecados. 아내 보고 여보 Ele falou para sua esposa, querida, 나 진짜 못쓸 인간이야. realmente eu sou uma pessoa muito má. Eu fiz você passar por tamanho sofrimento. Me desculpa. 아버지 진짜 Filhos, 잘못해. perdoa o pai. Desculpa. 그리고 며칠 뒤에 세상 E depois de alguns dias, ele morreu. 다른 분들은 와서 그랬어요. Outras pessoas vieram e falaram para ele, você tá certo, você pagou o táxi, esse taxista é malvado, aquele delegado, como ele pode fazer isso com você? 왜? 그 사람이 영원 생각 안 하고 Por quê? 맞추고 안 돼. 말로 기분 Porque ele estava pensando só nele, como é que ele estava na cama, como é que vai poder falar alguma coisa contra? Mas para salvar o espírito dele tem que falar alguma coisa contra. Vai, sai daqui, sai! Ele falou pro pastor, sai daqui! Aí o pastor falou, tá, eu vou sair, eu tô com medo de você falar para eu ficar aqui, porque tá fedendo esse lugar. Mas eu sou servo de Deus, então eu tenho que falar uma verdade para você. Se você morrer, você vai pro inferno. Você é uma pessoa muito má. 그런 이야기하면 쉽지 않습니다. Não é fácil falar coisas assim. 우리는 다 죄의 Todos nós nascemos no pecado. 쉬지 않게 더러운 생각, 비운 생각, Por isso, sem parar, sai ódio, sai lascívia, sai sujeiras, sai pensamentos mal de nós. Não porque nós pecamos, mas só desse pensamento surgir em nós. Isso já é um motivo muito grande para a gente ir para o inferno, porque o nosso coração é mau, nós somente podemos receber a maldição. Hoje em dia, muitas igrejas chamam essas pessoas de diácono, de ancião. Você tem boa fé, porque falam isso. Ah, essa igreja me reconhece. 그런 식의 Todos estão tendo esse tipo de vida de fé. 악을 Vocês, essa maldade que está dentro do coração de vocês, vocês têm que se arrepender. 더러운 생각이 솟아나는 더러운 인간입니다. Aquele pensamento, Deus, eu sou aquela pessoa tão má que só tem maldade no coração. Só sai sem parar, sai ódio no meu coração. Por mais que eu tenha esposa, eu fico olhando para a esposa do outro. Surge coração lascívio, surge coração de mentira. Essa pessoa tão má somente merece a maldição. Por favor, Deus, tenha misericórdia de mim. Tem que vir o arrependimento. 이런 마음을 Realmente, o coração de vocês tem que abaixar. Porque é assim que vocês poderão receber a graça de Deus. 11일치 좀 냈다고 봐줄 줄 아십니까? Vocês acham que Deus vai te receber só porque você pagou um pouco de dízimo? 다가와자. Por mais que você venda toda a sua casa, Deus não vai se alegrar disso. 없어서 하나님이 가난뱅이라서 Deus, ele não tem dinheiro, ele é pobre. É por causa do seu dízimo que vocês acham que ele vai viver sem comida, que ele vai passar fome? As suas obras, as suas coisas, 정말 isso falta diante de Deus. Diante de Deus, eu sou sujo, imundo, pecador. Eu tenho que reconhecer isso. E humildemente eu tenho que me ajoelhar diante dele. Deus, tenha misericórdia de mim. 그래서 하나님 우리 마음을 Por isso, Deus vai abaixar o nosso coração. 좀 여러분 모두 마음을 낮추십시오. Hoje, que todos vocês abaixem os seus corações. 거듭나지 못해. E se tiver alguém que não recebeu salvação, não nasceu de novo hoje, 하나님 pode, 사함을 pode admitir diante de Deus que é pecador e que possa nascer de novo e receber a salvação. Que possam ter esse tipo de vida de fé.